Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de Edgar Allan Poe, O Coração Delator. Uma história narrada por um louco que, como todos nós, pensa ser são. É verdade, eu estava pavorosamente nervoso, e ainda estou, mas por que você diria que estou louco? A doença tinha aguçado os meus sentidos, não os destruído, não amortecido. Mais que todos, o sentido da audição foi intensificado. Eu ouvia tudo, do céu e da terra. Eu ouvia muitas coisas do inferno. Como então estou louco? Ouça com atenção e observe a sanidade, a calma com que posso contar a você toda a história. É impossível dizer como a ideia começou a surgir na minha cabeça, mas uma vez concebida, ela passou a me assediar dia e noite. Motivo? Não havia nenhum. Paixão? Não havia nenhuma. Eu gostava do velho. Ele nunca me prejudicou, nunca me insultou. O ouro dele não me apetecia. Acho que foi o olho dele. Sim, foi isso. Ele tinha o olho de um abutre, um olho azul embaçado, coberto por uma membrana. Quando o velho olhava para mim, com aquele olho de abutre, meu sangue congelava. E então, aos poucos, bem aos poucos, eu finalmente decidi que tinha que tirar a vida do velho e assim me livrar daquele olho para sempre. Agora é a questão. Você acha que eu estou louco? Loucos não sabem de nada, mas você deveria ter me visto. Deveria ter visto com que sensatez eu agi, com que cuidado e que prudência, com a dissimulação fiz meu trabalho. Eu nunca tinha sido tão amável com o velho como fui durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, por volta da meia-noite, eu girava o trinco da porta dele e abria. Ah, com tanta delicadeza! E então, quando já tinha aberto a porta o suficiente para que minha cabeça passasse, eu passava por ali uma lanterna escura, toda coberta, coberta para que nenhuma luz se projetasse, e depois eu esticava a cabeça para dentro. Ah, você acharia graça se visse a destreza com que eu passava a cabeça pela abertura. Eu a movia devagar, bem, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça toda pela abertura, até que pudesse vê-lo, enquanto ele estava deitado em sua cama. Ah, será que um louco seria tão esperto? E então, com a minha cabeça já estava toda dentro do quarto, eu descobri a lanterna com cuidado. Ah, com muito cuidado, com cuidado, porque as dobradiças rangiam. Eu descobria só um pouquinho, de modo que apenas um raio pequeno e fino de luz depositasse sobre o olho daquele abutre. E fiz isso por 7 longas noites, sempre à meia-noite. Mas sempre encontrava o olho sempre bem fechado, então era impossível fazer o trabalho. Porque não era o velho que me perturbava, era o olho maligno que ele tinha. E a cada manhã, quando o dia nascia, eu ia corajosamente até o quarto e falava com ele corajosamente. Chamava-o pelo nome com um tom cordial e perguntava a ele como tinha passado a noite. Veja que ele teria de ser um velho muito sagaz, de fato, para suspeitar que toda noite, exatamente à meia-noite, eu observava quando ele dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que costumava ser ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se moveria mais rápido do que minha mão. Nunca antes naquela noite eu tinha sentido o alcance dos meus próprios poderes, da minha sagacidade. Eu mal podia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta, pouco a pouco, e ele sequer sonhando com as minhas intenções e pensamentos secretos. Cheguei a rir discretamente da ideia, e talvez ele tenha me ouvido, porque de repente se mexeu na cama como num sobressalto. Agora você pensa que eu recuei, mas não. O quarto dele estava negro como o breu, com a escuridão espessa, já que, temendo ladrões, o velho mantinha as persianas sempre bem fechadas de medo dos ladrões. Por isso, eu sabia que ele não conseguiria ver a porta sendo aberta, e continuei empurrando-a, com firmeza, mais e mais. Eu já estava com a cabeça lá dentro, e pronto para descobrir a lanterna, quando meu dedão escorregou do fecho da lata, e o velho saltou da cama e gritou: Quem está aí? Fiquei imóvel e não disse nada. Por 1 hora inteira, não movi um músculo sequer, e durante esse tempo, não o ouvi se deitar. Ele continuava sentado na cama, escutando assim como eu tinha feito, noite após noite, prestando atenção aos relógios da morte, dentro da parede. Naquele momento, ouvi um ligeiro gemido,
e eu sabia que era o gemido de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou pesar. Ah, não. Era o som baixo e contido que vem do fundo da alma quando ele está tomado pelo pavor. Eu conhecia bem aquele som. Muitas noites, bem à meia-noite, enquanto o mundo todo dormia, o som tinha vazado do meu próprio peito, profundando, com seu eco pavoroso, os terrores que me ocupavam. Digo que os conhecia bem. Eu sabia o que o velho sentia, e tive pena dele, embora meu coração gargalhasse. Eu sabia que ele estava acordado, desde o primeiro ruído, quando se virou na cama. Os temores, desde então, vinham crescendo dentro dele. Ele vinha tentando imaginar que os temores eram infundados, mas não conseguia. Ele vinha dizendo a si mesmo: é só o vento da chaminé. É só um camundongo andando pelo chão. Ou é apenas um grilo que criquilou por um instante. Sim, ele vinha tentando se confortar com essas suposições, mas ele percebeu que era tudo em vão, porque a morte, ao abordá-lo, o perseguiu com sua sombra negra e envolveu com ela a vítima. E foi a influência tétrica da sombra indistinguível que fez com que ele sentisse, embora nada visse ou ouvisse, a presença da minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado por um longo tempo, com muita paciência, sem ouvir o velho se deitar, resolvi abrir um pouco, bem pouco, a lanterna. Então, abri. Você pode imaginar a forma tão furtiva, até que um único raio, fraco como uma teia de aranha, escapou pela fenda e foi inteiro de encontro ao olho do abutre. Ele estava aberto, bem aberto, e eu fiquei furioso quando olhei para ele. Eu o vi com perfeita clareza, aquele azul desbotado, coberto por um véu hediondo que gelou meu osso até o tutano. Mas não pude ver mais nada do que o rosto ou da pessoa do velho, porque tinha direcionado o raio com um puro instinto precisamente no seu maldito olho. E eu não lhe disse que o que você pensa ser loucura não passa de extrema sensibilidade? Agora eu digo, chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado e rápido, como de um relógio envolto em algodão. Eu conhecia bem aquele som também. Era a batida do coração do velho. Aquilo aumentou minha fúria. Com a batida de um tambor estimula o soldado a ser corajoso. Mas ainda assim, me contive e permaneci imóvel. Eu mal respirava. Eu segurava a lanterna sem me mover. Tentei, com toda a firmeza que podia, manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, a batida infernal do coração aumentava. Foi ficando mais e mais rápido, e mais alta, até cada instante que passava. O terror do velho deve ter sido extremo. Ficava mais ruidosa, eu digo, mais barulhenta a cada instante. Você me entende bem? Eu disse a você que sou nervoso, então sou mesmo. E agora, a hora morta da noite, em meio ao silêncio daquela casa velha, um barulho tão estranho quanto esse me levou a um terror incontrolável. Ainda assim, por mais alguns minutos me contive e fiquei imóvel, mas as batidas só cresciam e cresciam. Eu pensei que o coração fosse explodir. Então, uma nova inquietação tomou conta de mim. O som seria ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez, só uma vez. Num instante, eu o arrastei para o chão e virei sobre ele a cama pesada. Então, eu sorri contente, por saber que o trabalho estava feito até ali. Mas por vários minutos o coração continuou a bater com um som abafado. Aquilo, contudo, me irritou. Ele não seria ouvido através das paredes. Depois de algum tempo, cessou. O velho estava morto. Retirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto, definitivamente morto. Coloquei a mão sobre o coração dele e mantive lá por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava definitivamente morto. O olho dele não mais me perturbaria. Se você acha que eu sou louco, não pensará assim quando eu escrever as sábias preocupações que tomei para ocultar o corpo. A noite se aproximava do fim, e eu trabalhava rapidamente, mas em silêncio. Primeiro desmembrei o corpo, decepei a cabeça e os braços e as pernas. Depois retirei 3 tábuas do piso do quarto, e depositei tudo entre os barrotes. Então recoloquei as tábuas com tanta astúcia, com tanta destreza, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia ter detectado algo de errado. Não havia nada para lavar, nenhuma mancha de sangue, de qualquer tipo, nenhum pingo de sangue. Eu tinha sido muito cuidadoso com aquilo. O ralo do banheiro tinha absorvido tudo. Quando cheguei ao fim do trabalho, era 4 horas da manhã, ainda escuro como a meia-noite. No instante que o sino badalava as horas, veio uma batida na porta da rua. Desci para abrir a porta com o coração leve.
Pois o que tinha eu agora a temer? Entraram 3 homens que se apresentaram, com uma cortesia perfeita, como oficiais da polícia. Um grito tinha sido ouvido por um vizinho durante a noite. A suspeita do crime foi levantada. A informação tinha sido registrada na delegacia da polícia, e eles, os oficiais, tinham sido designados para vasculhar o local. Eu sorria, pois o que eu tinha eu a temer, convidei os cavalheiros a entrar. O grito, eu disse a eles, tinha sido meu, um sonho. O velho, eu mencionei, estava ausente, no campo. Conduzi os visitantes pela casa toda. Convidei-os a procurar bem. Eu os guiei depois de algum tempo até o quarto dele. Mostrei a eles os tesouros do velho, seguros e intactos. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e desejei que eles ficassem ali para descansar de suas fadigas. Enquanto eu mesmo, na audácia selvagem de meu triunfo perfeito, coloquei minha cadeira sobre o exato lugar abaixo no qual repousava o cadáver da vítima. Os oficiais estavam satisfeitos. Minhas maneiras o tinham convencido. Eu estava notoriamente à vontade. Eles se sentaram e, enquanto eu respondia animadamente, eles conversaram sobre as coisas corriqueiras. Mas, pouco depois, eu me senti empalidecendo e desejando que eles se fossem. Minha cabeça doía e imaginei um zumbido em meus ouvidos. Mas eles continuaram sentados e conversando. O zumbido se tornou muito distinto. Ele continuou e se tornou mais claro. Eu falava com mais liberdade para me livrar da sensação, mas o zumbido continuou e ganhou precisão, até que no final descobri que o barulho não vinha de dentro dos meus ouvidos. Não admira que agora eu tivesse muito pálido, mas eu falava com mais fluência e em voz alta. Mas o som crescia, e o que eu poderia fazer? Era um som baixo, abafado e rápido, bem parecido com o som que um relógio faz quando envolto em algodão. Eu arfava em busca de ar, e mesmo assim os oficiais não ouviam. Eu falava mais rápido, com mais veemência, mas barulho crescia continuamente. Eu me levantei e falei sobre as trivialidades, em um tom alto e gesticulando com energia. Mas o barulho continuava a crescer com firmeza. Por que eles não iam embora? Eu dava passos pelo chão, para lá e para cá, com passadas largas e pesadas, como se estimulado à fúria com as observações dos homens. Mas o barulho continuava aumentando. Ah, Deus! O que eu poderia fazer? Eu espumava, eu delirava, eu praguejava, eu balançava a cadeira da qual eu estava sentado e fazia ranger as tábuas, mas o barulho estava acima de tudo e continuava a aumentar. Ele cresceu mais, e mais, e mais. Mesmo assim, os homens tagarelavam, animadamente, e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso, não, 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 não! Eles ouviram, eles suspeitavam, eles sabiam, eles estavam zombando do meu horror. Foi o que eu pensei, é o que eu penso, mas qualquer coisa seria melhor do que a agonia. Qualquer coisa seria mais tolerável do que a chacota. Eu não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que precisava gritar ou morrer. E então de novo, ouça, 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 mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Canalhas! Gritei, sem mais dissimulação. Eu confesso o feito. Arranquei as tábuas. Aqui, 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 são as batidas do maldito coração. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.